Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos fazer aqui a nossa famosa criação de cenário nos jogos para o dia dessa quinta-feira, dia 16 de fevereiro. Um dia que vai voltar nessa batida de jogos de Conference League, Europa League, uma penca de jogos no mesmo horário. Eu costumo tirar esse dia para não trabalhar, porque eu não consigo focar nos jogos. E você fica ali, né, com a atenção dividida e tu foca em um jogo que não tá dando muito certo, aí você olha o jogo do lado e o jogo do lado tá batendo mais do que você tem método para trabalhar. Então, pro meu psicológico, pro meu mental, eu prefiro ficar ausente. Aproveito, vou tirar amanhã à tarde para tentar resolver uns problemas que eu preciso, e à noite eu volto para trabalhar, mas vou fazer aqui essa criação para tentar ajudar vocês de alguma forma, tá? E se por um acaso realmente eu parar e olhar algum jogo, aí eu faço as entradas lá pra galera, tá? Vou fazer a mesma listinha que eu faço para tentar ajudar o pessoal, vou fazer as mesmas entradas para ajudar a galera que gosta, beleza? E é isso. Libertadores vai ter o jogo do Zamora contra o Boston River. Esse jogo eu também vou pular porque eu não vi o primeiro jogo, então foi 3-1 Boston River contra o Zamora da Venezuela. Esse jogo eu vou pular. A gente tem o clássico no Rio, Vasco e Botafogo. O Vasco que perdeu para o Fluminense 2-0 com 2 gols do Cano. Um bonito gol e um golaço de placa, né? Quase do meio campo, de canhota de primeiro, um golaço. Só que o Vasco no primeiro tempo jogou muito bem. Muito bem. Amassou o Fluminense. Se não fosse o Fábio ali, o Vasco poderia ter saído com resultado positivo, não só no primeiro tempo, mas obviamente você muda a sua estratégia de jogo e poderia ter saído com um resultado melhor do que a derrota contra o Fluminense. O Fluminense não jogou bem. O Botafogo, ele é o líder da competição e o Vasco precisa demais ganhar. Só que eu vejo mais jogos positivos do Vasco para entrar alguma coisa a favor do Vasco do que contra o Botafogo. Botafogo vem com a vitória do Bangu 2-0, um primeiro tempo catastrófico, horrível primeiro tempo. Segundo tempo, o Botafogo foi fazer o gol, acho que no meio do segundo tempo e no último lance da partida. Um empate contra o Nova Iguaçu, 0-0, sofrido também. Venceu o Fluminense 1-0, jogando muito mal, muito mal. O Calegari, se eu não me engano, perde o pênalti pro Fluminense. Então assim, não sei se eu tô dando azar também de não ver jogos bons do Botafogo. Eu não vi contra o Volta Redonda, eu não vi contra o Madureira e eu não vi contra o Boa Vista. Eu vi contra o Bangu, Nova Iguaçu, Fluminense, teve um outro jogo, e a derrota pro Audax, que foi o primeiro jogo, aqui com o time reserva ali, né? Mas eu venho com muito mais vontade para trabalhar alguma coisa contra o Botafogo do que a favor do Botafogo, tá? Dito isso, a única coisa que eu vou tentar me posicionar aqui é um lei contra o Botafogo no primeiro tempo, beleza? Não sei se esse jogo aqui é no Maracanã, tá? Maracanã São Januário. Não sei nem que se deve ser. Eu falar deve ser no Maracanã por conta do clássico, não, porque o Fluminense foi o mandante, né? O Fluminense foi o mandante. O Vasco pode tentar levar esse jogo para São Januário, já que o Botafogo leva pro Engenhão os jogos, os clássicos. Então, vamos ver. Se for em São Januário, acho que é melhor ainda, né? Você tem muito mais a pressão ali do caldeirão do Vasco do que no Maracanã. No Gauchão, a gente tem Inter e São José, não tem cotação, mas essa cotação do Inter deve estar bem baixa, abaixo de 40, assim, mais ou menos. Eu não gosto de trabalhar muito, ainda mais o Inter, que não me passou um jogo, confiança entrar no Inter a favor, que foi esse 3-0 contra... Não, mentira, foi esse 4-0 contra o São Luís. O 3-0 contra o Ipiranga, não. O Inter fez os 3 gols, o primeiro foi de falha, depois abriu, foi fazer o segundo e o terceiro no meio para o final do segundo tempo, né? O empate contra o Novo Hamburgo, muito mal. O empate contra o Caxias, empatando no final do jogo, estava ganhando no primeiro tempo, né? O Caxias também foi virar o jogo, em fração de minutos ali no final do jogo, 82, 84, 85, alguma coisa assim. E o Inter foi empatar no finalzinho. O contra o Brasil de Pelotas eu não vi. Mas a equipe do São José, fora de casa, vem de vitória contra o Sportivo, vitória contra o Aimoré e a derrota para o Ipiranga. Então essa cotação aqui, se estiver abaixo de 1,40, é uma cotação perigosa, tá? Acredito que o Inter vai vencer o jogo.
Se eu conseguir fazer isso ao vivo aqui, vou tentar pegar alguma coisa a favor do Internacional. Mas, para botar em bolão, em bingo, cuidado, tá? Essa cotação aqui muito baixa, pode ser perigosa. No Paulistão a gente tem Santo André e Santos. O Santos precisando se recuperar. Eu acho que nos últimos anos, o Santos vem no campeonato estadual, o pessoal até brincava, né? O Santos ganhou aí acho que 3 ou 4 estaduais em 5, 6 anos, alguma coisa assim. E não fazia nada, não figurava em nada no Brasileiro. Então quando acabava o campeonato estadual pro Santos, o pessoal falava que o Santos ia tirava férias, porque não ia cair no Campeonato Brasileiro, não brigava ali por título, por Libertadores, nem nada, né? Nada tão expressivo assim. O problema é que nos últimos 3 anos, 2 anos pelo menos, o Santos foi até a última rodada, precisão de pontos ou combinação de resultado, né, para não se rebaixar. Muito difícil o Santos mais uma vez, são o que? 9 jogos? Não, 3, 6, não, 4, 8, 12, são 12 jogos, faltam 4 para o Santos, 12 pontos, o Santos só pode chegar a 21, o Bragantino perdeu hoje, foi bom para o Santos, vencer, vai a 12, né? Mas cair, eu acho que o Santos não cai, a gente rebaixa os 2 últimos, né? Tem Portuguesa com 5, Ferroviária com 4, Ituano com 6. O grupo do Corinthians é bem fraco. Mirassol e São Bento com 9. São Bento estava ganhando agora do Guarani 4-1. Então São Bento vai a 12. Mas o Santos tem que pontuar contra o Santo André, né? Santo André está em terceiro no grupo com Palmeiras e São Bernardo. São Bernardo joga... São Bernardo está jogando agora? Deixa eu ver aqui. Paulista. Não, São Bernardo tá ganhando o Guarani 3-1 ou 4-1. São Bento não, São Bernardo. Cadê o São Bento aqui? Não tem, deve ser então postergado. Mas é difícil eu pelo menos, tentar trabalhar alguma coisa a favor do Santos. O Santos não é um time que está passando confiança para fazer algo em back Santos. Pode ser que seja uma entrada contra o Santo André. O Santo André ele bateu o Bragantino fora nos últimos jogos, né? Perdeu para o São Paulo 1-0, São Paulo ganhando no finalzinho. Perdeu para o Água Santa 2-0, o Água Santa ganhou hoje do Bragantino 1-0, muito mal, mais uma partida fraca do Bragantino. E bateu a Inter de Limeira, que vai jogar contra o São Paulo hoje, né? Tô gravando aqui na quarta-feira. E aí eu comentei que a Inter de Limeira tomou de 3 do Palmeiras, 2 do Palmeiras, com 2 pênaltis perdidos, mas jogou muito bem a Inter de Limeira. Muito bem, merecer pelo menos ter saído na frente e ter feito um golzinho. Então, para ter batido a Inter de Limeira, o time do Santo André não deve ser tão fraco assim, ainda não acompanhei jogos do Santo André. Fazendo esse jogo, vou ficar de olho num Leia aqui, de preferência o Leia Santo André, e vou tentar buscar um limite caso o Santos não esteja na frente do placar, tá bom? Mas o empate para o Santos pode ser perigoso, tá? Corinthians e Palmeiras, aqui eu venho com uma força para tentar pegar o Leia, equipe do Corinthians. O pessoal está elogiando muito o time do Corinthians, eu ainda não gostei de ver também os jogos do Corinthians, mesmo vencendo com o técnico novo, né? O empate contra a Portuguesa foi muito fraco, a derrota para o São Bernardo foi fraquíssima, a vitória contra o São Paulo eu não vi, eu vi a vitória contra o Guarani também foi fraca, o empate com a Inter de Limeira fraco do Corinthians, tá? E a derrota estreia para o Bragantino que eu vi também foi fraco. Eu não sei se eu estou conseguindo acompanhar os jogos mais fracos do time que eu estou focado, né? Para trabalhar, time de primeira divisão. Obviamente, nesse começo são vários jogos de vários estaduais, a gente consegue acompanhar tudo. Mas eu estou gostando mais do Palmeiras do que com a equipe do Corinthians, tá? O Palmeiras contra o Água Santa 1-0, teve um gol no lado do Rony, jogou muito bem. Contra a Inter de Limeira, mesmo a Inter de Limeira jogando bem, o Palmeiras conseguiu pressionar bem a Inter de Limeira, perdeu várias chances, o goleiro da Inter de Limeira foi um dos melhores jogadores da partida, pegou pênalti, teve um pênalti também batido para fora do Dudu no primeiro tempo. A vitória contra o Santos, 3-1, estava 3-0, acho que o Santos faz o gol no finalzinho, foi um massacre do Palmeiras. O 2-0 contra o Mirassol jogou muito bem, o 3-1 contra o Ituano jogou muito bem. Então tem mais cara esse jogo aqui de um empate anula do Palmeiras do que, obviamente, um resultado melhor para a equipe do Corinthians, tá? E aqui eu vou ficar de olho no limite, tá? Vou tentar pegar o limite no segundo tempo, se o jogo tiver
contra o Corinthians, assim, se o Corinthians não estiver vencendo, tá? Pode ser mais interessante com a pressão ali da torcida. Na Arábia Saudita a gente não tem nada. E vamos lá, Conference e Europa League. Aqui acho que não consegue, não é ainda oitavas de final, nem na Conference League, nem na Europa League. Eu posso estar falando besteira, tá? Mas o que eu li por alto, o que eu escutei também, é o seguinte. São os grupos de 4, né? O primeiro passava direto, o segundo da Europa League pega o terceiro colocado da Champions. Os jogos ida e volta, né? E o segundo colocado da Europa League... Não. O terceiro da Champions pega o segundo da Europa League. O primeiro passa direto. O terceiro da Europa League pega o segundo da Conference. E o primeiro da Conference passou direto. Então isso daqui é antes das oitavas de final, tá? Depois disso daqui vai ter oitavas de final. Então vamos lá. Tentar filtrar aqui pelo menos o que eu posso passar de informação para vocês. Qarabag, gente, muito pouco do Qarabag eu tô vendo. Nada do Qarabag nessa temporada eu vi. Urgente, alguma coisa ali no campeonato belga, tá? Mas a equipe do Qarabag dentro de casa é uma equipe chata. Aqui pode-se ficar de olho, não leia a equipe do Gente aqui, tá bom? Vai anotando aí, para depois se vocês quiserem fazer um bingo aí, pode ser interessante, tá bom? Trabzonspor e Basel, esse jogo aqui muito provavelmente, cara, pode ser adiado, né? Por conta da tragédia que aconteceu na Turquia, tá? Não vi ainda nenhuma informação. Obviamente o campeonato turco foi adiado, né? Os jogos na Turquia foram adiados. E esse, como é mando de campo do Trabzonspor, não sei se ele levou esse jogo para fora, não sei se o Trabzonspor vai poder jogar esse jogo ou vai ser adiado, beleza? Mas se for fazer alguma coisa aqui, pode ser alguma coisa no mercado de gols, tá? Não vou nem falar contra o Basel, porque a saúde aqui é bem alta, eu sei que é difícil para vocês pegarem. Bodoglin Let Poznan, que pode ficar de olho no mercado de gols, mas não no primeiro tempo. Cuidado que o Bodoglin não é o time de fazer gol no primeiro tempo, de fazer gol no segundo tempo. Braga e Fiorentina, aqui já vamos pegar alguns times que tem que ver como é que é a escalação, como é que é a vontade de jogo, tá? O Braga é terceiro no campeonato português. O Porto venceu o Sport 2-1, então acho que o Braga está em terceiro, o Sport está em quarto. A Fiore não vai bem no campeonato italiano, pode ser que a Fiore queira ter mais vontade dessa Conference League do que propriamente o Braga, tá? Então vamos lá, vê a escalação pro ao vivo ali, tenta ver alguma coisa de vontade. Quer fazer um bingo? Tenta pegar aqui 2 gols pelo menos, tá? Mais 1,5 ou 2.0, deve estar ali pagando em 40 mais ou menos, tá? Pode ser interessante. Lazio Cluj, mesma coisa. Qual é o interesse da Lazio nesse jogo? Se a Lazio vem com o time titular, vem com o Tiro Immobile, Felipe Anderson, tá? Se a Lazio quiser vir, a Lazio pode massacrar o Cluj da Romênia. Se a Lazio vier com um time bem misto e sem vontade de jogar esse jogo, pode ser que o Cluj queira resolver e é um jogo também para o Cluj fazer gols, tá? A Lazio que nos jogos da Europa League, acho que ela estava na Europa League e passou em terceiro. Apanhou, tomou várias goleadas, várias e várias goleadas. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, não, aqui é da Conference. Então a Lazio estava na Europa League. Deixa eu só pegar qualquer um aqui da classificação que vai dar para mostrar. Aqui, ó, Lazio. Passou em terceiro no grupo com Feyenoord, Midtjylland e Lazio. Ela tomou 11 gols em 6 jogos. Então, um time que tomou aí quase 2 gols por jogo. Com o Songrad. Teve uma goleada que a Lazio tomou. Acho que a Lazio tomou uns 5, 6, sei lá. Mas pode ser interessante aqui o mercado de gols, tá? Acredito mais nesse jogo aqui para mercado de gols. 1,36, se a Lazio vier com o time todo titular, pode ser interessante. Se a Lazio vier sem vontade, pode ser que a saúde aqui dê uma corrigida. Mas, obviamente, o nível, a diferença da Lazio para o Cluj é gigante. Cuidado. Aí cai de Dnipro aqui, eu vou pular, tá? Não tenho pouquíssima informação das duas equipes.
Sheriff, Tiraspol e Partizan também. Aqui o mercado de gols deve estar alto. Até que não. O time do Sheriff, os jogos que eu tava vendo da Conference League, muito mal o time do Sheriff. Da Conference League não, da Europa League. 1-0. Ó, tomou de 3 para o United, tomou de 3 para a Real Sociedad, 2 para a Real Sociedad, 2 para... Só bateu o Omonia, né? Teve 6 pontos. 0-0, 0-0, 2-1, 2-1 na Europa League. Não sei se vai ser um jogo aqui aberto para gols, não, tá? 1-0, 1-0, 1-0, não sei não. Cuidado. Ludogorets e Anderlecht. Pelo menos para 2 golzinhos eu enxergo esse jogo aqui. Deixa eu ver mais 1,5 quanto é que tá. 1,33. Pode ser interessante. Na Europa League, ó, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jogos. 4, 2 e 45 e 4, 17 horas. Na Europa League a gente tem 8 jogos. 4, 2 e 45 e 4, 17 horas. Então são 16 jogos no total, 8 jogos em cada horário. É muita coisa, tá? Foquem nos jogos mais importantes para vocês fazerem. Beleza? Europa League, a gente obviamente tem um nível mais forte. Barcelona e United. Aqui vai um outro ponto. O Barcelona caiu, né, da Champions para a Europa League e o Manchester United ficou em segundo na Europa League. O Manchester está em terceiro no campeonato inglês e vai, obviamente, lutar ainda pelo título, né, que hoje teve o Cavalo Paraguaio perdendo para o City 3-1. Já comentei algumas vezes aí, 2 rodadas atrás, que o City ia ser campeão. Tem que ver a vontade do United. Eu não vejo o United jogando na Europa League com tanta seriedade. Tá? Barcelona é líder do Campeonato Espanhol. Viu o Real Madrid vencer hoje 4-0 o Elche, se não me engano. Mesmo tendo uma diferença boa, se não me engano são 8 pontos. O Barça deve focar muito mais ali no Campeonato Espanhol do que na Europa League. Tá? Para o Barcelona é importante a Europa League, para esse atual momento, ganhar um título internacional? Pode ser. Só que tem que ver como é que vai ser realmente a vontade em campo. Eu acho que se fosse um Barcelona e Ajax, por exemplo, eu acho que o Barcelona jogaria até com menos vontade do que esse jogo contra o United, que é um jogo de Champions, né? Jogo de... Já teve final de Champions? Bayern e Manchester? Barcelona e Manchester? Tentando buscar aqui na memória. Não sei. Acho que já. Gol do Silvinho do Barcelona? Não, acho que foi contra o Arsenal. Cara, minha memória é horrível. Tanto jogo que eu vejo, minha memória é horrível para essas coisas. Mas enfim, eu acho que aqui o Barcelona vai tentar levar um pouco mais a sério esse jogo do que o United, tá? Eu quero tentar falar isso. Lewandowski e Rafinha Gavi aqui não deve estar perfeita a escalação, né? Que é o time titular, aparentemente. E muito provavelmente o De Gea não é o goleiro da Copa, né? Pode barrar o Rashford e o Bruno Fernandes, pode ser um time um pouco mais mexido. Confere a escalação antes, tá? Pode ser um jogo para lei Manchester United ou para o mercado de gols, tá? Tem um Tani aqui fora. Acho que é a segunda ou terceira vez que é um negócio ali que eu tenho de playground com meus passarinhos aí. Shakhtar Donetsk e Rennes, aqui eu devo pular esse jogo também. O Shakhtar, por conta lá da guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Perdeu vários jogadores. Aqui, ó, ainda nem jogou em 2023, tá? Pode ser um jogo interessante aqui para buscar alguma coisa contra o Shakhtar, tá? O Rennes, obviamente, não é o time de primeiro pelotão ali no campeonato francês, então importante para o Rennes ir avançando na Europa League. Ajax e Union Berlim. A gente tem o Ajax melhorando demais no campeonato holandês e a gente tem o Union Berlim surpreendendo demais no campeonato alemão. É o segundo colocado do Union Berlim. Vem de uma vitória para cima do RB Leipzig por 2-1 fora de casa. O Leipzig, que era invicto junto com o Bayern de Munique e acho que o Union Berlim também, dentro de casa. Agora não está mais na invencibilidade. O Union vem de 6 vitórias seguidas, 5 com mais gols, tá? Só teve um 2-0 que foi a vitória. E a gente tem um Ajax que faz bastante gol também no primeiro tempo, que pode ser interessantíssimo pegar um gol no primeiro tempo, tá? Que eu acredito muito nesse mercado de gols, mais 2,5. Salzburg e Roma, de novo,
como é que vai ser a vontade do Mourinho em ter o time da Roma nesse confronto. Que não vai ter os outros jogos. Deixa eu ver a classificação aqui. A Roma passou em segundo no grupo do Betis, fez 11 gols e tomou 7. E o Salzburg saiu da Champions, né? Caiu da Champions para Europa League. Eu vejo a Roma com leve favoritismo, mas é um jogo também que pode ser interessante no mercado de gols. O time do Salzburg é um time bem ofensivo, tá? Okafor, Fernando, Sutic. Pode ser um jogo interessante aqui para o mercado de gols também. Não vejo um jogo para 3 gols, assim, mais ou menos. A cotação tá alta. Mas 2 gols pode ser interessante para ficar num bingo. Juventus e Nantes. Juventus não tem chance nenhuma no campeonato italiano, né? E nem brigar por competições europeias ali por conta da perda de pontos, tá? Do negócio lá do fair play financeiro. Então a grande chance da Juventus ir para a Champions é via Europa League ganhando. Então aqui acredito que a Juve vai jogar bem a sério esse jogo. E essa cotação aqui pode ser uma cotação interessante para um back Juventus, tá? Se vier com o time completo, pode ser bem interessante. Kostic, Di Maria e Vlahovic. Tendo o Kostic e o Vlahovic, já melhora 80% o time. Sport e Midtjylland, o Sport que perdeu para o Porto 2-1, mas vem bem no campeonato. Tipo, é um time que me surpreende como joga bem, né? Tem suas derrotas, mas é um time que eu gosto bastante. Marcou gol nos últimos 8 jogos e marcou 2 ou mais gols nos últimos 6. A equipe do Midtjylland, que eu comecei a fazer no campeonato dinamarquês, né? No meio da temporada, é uma equipe que perdia muitos jogos fáceis, cedia muita chance para o adversário. Deixa eu ver o global aqui. Ó, perdeu para o Viborg, ainda não jogou esse ano, hein? Perdeu para o Viborg 3-1, empatou com o Nordsjælland 0-0, Rangers 0-0, bem muito mais preparada a equipe do Sport, né? Que pode ser um back interessante para o Sport, tá? Pegar um time que ainda não jogou, também em fevereiro ainda não teve um jogo oficial. Bayer Leverkusen e Mônaco, aqui é jogo para mercado de gols também. Acho que vai ser um jogo bem aberto, bem interessante para se buscar. E fechando Sevilla e PSV, igualmente, acho um jogo bom para gols também. Beleza? Depois peguem aqui, vai ter a listinha não, estratégia. Aqui, ó. Vou voltar para o dia dizer. Vamos ver se bateu ou não bateu. Real Madrid back no primeiro tempo. 3-0 foi 4. O jogo aqui foi anulado, adiado na verdade. Real Madrid ganhou, São Paulo vai jogar agora. Lei é a pior equipe, não consegui pegar o Lei, mas eu comentei que a Água Santa estava ali doido para fazer um gol nessa enfiada de bola com as linhas altas do Bragantino, e foi assim que saiu o gol do Bruno Mezenga, né? E o Arsenal e City, o Lei Arsenal bateu ali de boa. Over goals, aqui eu não consegui pegar o segundo tempo, aqui deu para pegar tanto o limite do primeiro tempo, quanto o limite do segundo tempo e a alavancagem no segundo tempo. Real Madrid eu peguei o limite no primeiro tempo, o 2-0, não alavanquei, não peguei o quarto gol, que a gente tinha um bingo que bateu a de 4 com o Real Madrid fazendo gol nos 2 tempos. Bruges e Benfica, a gente conseguiu pegar o limite do Benfica no segundo tempo. O segundo só do Benfica. E o Borussia Dortmund a gente conseguiu pegar o limite também no segundo tempo. Tentamos alavancar, não bateu. E Volta Redonda e Flamengo está jogando agora. Mas o que eu queria falar era isso aqui. Back, Juventus, Sport e Inter, tá? Para quem gosta de fazer o bingo. Aqui, de preferência, Lei equipe do Gente, Lei United, Lei Shakhtar, Lei Santo André, Lei Botafogo e Lei Corinthians. O que é Lei? É o time adversário com empate, você está apostando contra. Então, por exemplo, Lei Gente é o Karabakh com empate, Lei United é o Barcelona com empate, tá? Over goals, Trabzonspor, que tenta pegar pelo menos o Asiático 2.0, né? Se sair 2 gols, anula. Quem quiser fazer o mais 1,5 pode ser interessante. Trabzonspor, Bodo Glimt, Braga, Barça, Ajax, Salzburg, Lazio, Ludo, Bayern, Sevilha, Santos e Corinthians. O Santos e Corinthians aqui é mais para tentar pegar o limite no final, tá? Então tenta pegar esses jogos aqui da Europa. Beleza? É isso. Quem gostou do vídeo, dá aquele like aí pra gente. Se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer aí. E comenta se a gente deixou aqui de passar alguma informação ou se vocês têm alguma informação interessante para acrescentar. Valeu, tamo junto, abraço!